Olá a todos, vamos começar em alguns segundos a partir de agora. Obrigado. Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade SolidCam, e sejam bem-vindos a este webinar tão importante. Aqui é o Daniel falando, e o meu objetivo no webinar de hoje é mostrar para vocês por que o lançamento do SolidCam 2025 é o melhor lançamento do SolidCam até agora. Também quero mostrar para vocês hoje todas as funcionalidades que ele possui e como vocês realmente podem se beneficiar delas. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir que todos vocês baixem essa versão, usem essa versão, e tenho certeza de que vocês vão se beneficiar a partir de agora. Claro, este webinar está sendo gravado como todos os anteriores, e eu quis preparar uma apresentação especial desta vez. Como vocês provavelmente sabem, alguns de vocês já assistiram ao nosso webinar anterior sobre o 2025. Mas eu quis fazer algo um pouco diferente, um pouco especial. Você provavelmente já viu os principais recursos que abordamos nas versões SP0 e SP1. E esta apresentação será única nesse sentido, pois incluirá também as alterações que fizemos no SP2, SP3 e SP5, especialmente no SP3 e SP4. Mais tarde, após este webinar, enviaremos a todos vocês a apresentação em PowerPoint mais atualizada, que inclui todos os recursos que eu também não mostrarei. Há alguns recursos que eu não vou mostrar, como, por exemplo, as mudanças que tivemos no pós-processador, que eu considero. Isso é irrelevante para este webinar. Dito isso, deixe-me mostrar para vocês os recursos selecionados a dedo que escolhi para este webinar, que eu considero que destacam o lançamento de 2025. E vou começar por algo bem mais geral, que sem dúvida alguma é o que eu mais gosto. O que eu utilizo diariamente no meu trabalho é a capacidade de definir o estoque cilíndrico em várias direções diferentes. Atualmente, nós já temos disponível a opção, claro, de definir o estoque cilíndrico. Mas isso agora foi ampliado para um novo recurso avançado que vai muito além de um determinado nível padrão, permitindo que você defina completamente em qualquer direção de eixo que você desejar. Nas versões anteriores já era possível definir o mesmo, mas havia limitações apenas em torno do eixo Z. Hoje você pode fazer isso ao longo de qualquer eixo em qualquer vetor. Além disso, você também pode criar um sistema de coordenadas MEC totalmente dedicado, e escolher esse novo sistema como o mais relevante. Para a definição do estoque, outra coisa que gosto de destacar aqui, se você também puder ver meu mouse, é que também temos o cálculo do diâmetro mínimo do estoque, e a partir daí você pode definir e escolher o que for mais relevante para você. O próximo é o estoque atualizado no reconhecimento de cavidades. Aqui agora levamos em consideração o estoque atualizado e também consideramos o dispositivo de fixação-alvo. Você pode escolher esses dois modos aqui. Agora você tem essa opção. Como você pode ver, existe uma opção quando se cria uma geometria para que o estoque atualizado seja levado em consideração. Dito isso, também as geometrias estendidas aqui. Elas também vão considerar o estoque atualizado. Ótimos recursos aqui. Agora, algo que eu não consigo imaginar usando, por exemplo, a versão 2024, é por causa dessa grande mudança que tivemos. Nós chamamos de seleção rápida de ferramenta, que agora você não precisa mais entrar no kit de ferramentas para escolher a ferramenta.
Agora, nós já tínhamos um recurso semelhante no passado, onde você podia, na visualização da máquina, clicar com o botão direito em um alvo específico ou na ferramenta, e podíamos ir até o magazine de ferramenta mostrar as 10 ferramentas usadas mais recentemente. Mas não só isso, também vamos filtrar o tipo de ferramenta se ela se encaixa no trabalho atual. Agora, como você pode ver aqui na área, em cada página de troca de ferramenta, você pode ver aqui um menu suspenso onde vamos mostrar para você toda a lista de ferramentas disponíveis para este trabalho. Muito bom! Se você tiver múltiplos tornos, vamos agrupá-los de acordo com os diferentes tornos. Muito útil! Economiza alguns cliques. Também ao carregar o kit de ferramentas, não importa o quão bom ele seja. As bibliotecas podem ser muito pesadas, então se você tiver milhares de ferramentas, não é necessário carregar todas elas. Você pode simplesmente vir aqui nesse menu suspenso e escolher só a que você precisa para este trabalho. Isso economiza muitos cliques e muito tempo. Outra coisa é que no furo 2,5D, quando você seleciona todas as geometrias de furação, agora você tem a opção de escolher um limite, que pode ser incluído, excluído ou simplesmente ignorado. Fica realmente a seu critério, mas é uma ótima opção. Isso te dá mais flexibilidade na seleção de geometrias. Outro recurso pequeno, mas que eu realmente gosto. Existem diversos casos específicos, como em aplicações complexas em peças, em que você está realizando o processo de rolamento, sabe, considerando toda a geometria envolvida, onde o eixo C às vezes pode acabar ultrapassando alguns limites técnicos estabelecidos, justamente porque a gente sempre acaba parando de girar em um determinado ponto, com o caminho mais curto. Então isso faz o acúmulo angular. E agora você tem a opção de rebobinar, sabe, completamente para o mesmo caminho que estava antes. Assim você não tem. Você tem a vantagem de que não vai realmente atingir esse limite usando uma tecnologia 2,5D quando utiliza estratégias de quarto eixo. Vamos seguir em frente. Você provavelmente já viu. Muitos de vocês, sempre que estão definindo um novo projeto, já viram essa caixa de seleção aqui, o modo de peça. Então, muitos de vocês ficam se perguntando o que essa caixa de seleção realmente é, o que ela faz e qual é o principal benefício de usá-la. Agora, o primeiro benefício é, na verdade, para os usuários do SolidCAM Embedded, que agora permite que você não use apenas o modo interno, porque antes só era possível usar o interno. Mas isso criava um limite de atingir cerca de 2 GB no projeto. E aí você ficava meio travado, não conseguia avançar. E nesse caso, criamos esse modo externo onde vamos definir o PRZ, mas ele não será definido. Todo o projeto não será definido como modo de montagem, mas sim como modo de peça. Isso é ótimo, especialmente porque você não tem o mesmo limite que mencionamos antes, mas também permite que você troque dentro do SolidCAM Embedded apenas peças com as versões regulares do SolidCAM. Também gostaria de incentivar vocês a qualquer momento nos enviarem perguntas. E vou garantir que, ao final deste webinar, a gente reserve um tempo também para responder as perguntas que vocês tiverem ao longo do caminho. Certo, o próximo. Eu gosto muito disso. Eu gosto que, em toda versão, sempre temos algumas novidades nas definições de templates. Muitas vezes, provavelmente já aconteceu com você de quase terminar a programação da peça usando seus templates. E talvez você quisesse, na verdade, atualizar seu templates com algum detalhe que acabou esquecendo, provavelmente. Mas agora você precisa começar tudo de novo, o projeto inteiro. Não, na verdade agora nós, com qualquer modificação no seu template, oferecemos uma ótima opção para atualizar todos esses vínculos com o template. Vamos atualizar os jobs existentes que já estão programados, e você pode sincronizá-los e calcular. Ótimo! Outra coisa, se você é usuário do SolidCAM, você tem seu fresamento de 3 eixos, 5 eixos. Talvez você use um torno de canal único ou multicanal. Torno, mas você também tem máquinas do tipo Suíça. Você pode começar a usar esse recurso imediatamente.
Provavelmente todas as suas máquinas têm configurações diferentes de folgas. Obviamente, fresas menores não são iguais às fresas maiores. Além disso, o torno multicanal não tem as mesmas folgas, e obviamente o switch type também não. Então, se você está nesse nível e quer personalizar as folgas por máquina, pode modificar essas configurações dentro do seu VMD para cada máquina. E vá para as configurações do SolidCAM e certifique-se de que essa caixa de seleção está desmarcada. Porque se estiver, perdão, o contrário. Então, certifique-se de usar essa caixa de seleção. Você tem a caixa de seleção que, por padrão, está desmarcada, mas pode marcá-la e usar, na verdade, as configurações que serão puxadas da própria máquina. Algumas mudanças no toolkit. Primeiramente, quero deixar um recado que nós estaremos sempre aprimorando o nosso assistente, através da importação da ferramenta do CAD. Acho que agora estamos muito sólidos na importação das ferramentas de fresamento e torneamento, mas também dos nossos dispositivos de fixação. Vale destacar que também temos nossos dispositivos de fixação, mas a melhor novidade que trouxemos nesta versão é que agora finalmente temos uma opção para que, para cada componente individual, possamos referenciar um sistema de coordenadas específico. Isso nos trouxe a vantagem de que cada um dos componentes pode, na verdade, ser reutilizado depois em outros conjuntos. Para cada componente individual, você também pode alterar a resolução. Isso é extremamente importante se você quiser trabalhar com a otimização dos seus modelos 3D. Não basta apenas usar as configurações gerais de resolução, porque para alguns suportes e cortadores, isso não seria suficiente. Vamos imaginar que você está realmente usando a resolução para os cortadores e quer utilizá-la com uma resolução bem fina. Isso acaba não sendo nem um pouco importante em suportes e hastes que são muito complexos, o que vai acabar resultando em um arquivo bem maior e em um gráfico totalmente desnecessário. Como eu deveria dizer, um estresse para o seu sistema. Então sim, agora você também pode alterar a resolução. Opção incrível! Dentro de cada um desses sistemas de coordenadas, agora podemos realmente definir automaticamente os deslocamentos das juntas. Então não há necessidade de fazer nenhum tipo de montagem. Isso será definido como zero. Assim, ele irá direto para a própria junta. E sim, com cada nova versão que você verá no futuro, continuaremos melhorando isso cada vez mais. Vamos seguir em frente. Ótima opção para duplicar. Se você quiser copiar sua montagem ou submontagem para outra junta. Às vezes isso consome tempo, especialmente se eu quiser copiar, tipo, chamar especificamente, ou se eu quiser o subsuporte. E eu realmente tenho tipo 5 estações ou 3 estações ali. Basta usar duplicado. É muito prático. Certo. Muitas vezes aconteceu comigo de eu querer. É isso que eu quero. Alterar o caminho onde meus arquivos STL estão localizados, ou talvez eu simplesmente tenha deixado passar algum. Então, encontrar essa ligação real com o STL pode às vezes ser um desafio. Portanto, criamos esta opção de localização automática, e iremos procurar no seu sistema e sugerir onde o arquivo STL está localizado. Então você não precisa procurar manualmente, é só buscar pelo nome, ou talvez modificar só o nome. Você pode simplesmente mudar o nome que está procurando, talvez só um número do componente, e aí é só buscar, selecionar e usar. Esse símbolo, na verdade, mostra que não há STL. Então, você ainda pode usar esse componente. Ele vai incluir todas as propriedades do suporte, mas não há dados de STL. Então, às vezes, isso pode ser um pouco perigoso. Tudo bem. Próximo, finalmente, também podemos oferecer suporte a uma fresa com ponta convexa em todos os modelos. Tecnologias, trajetórias de ferramentas de 3 a 5 eixos, HSS, Pro 3D, HSR e HSM, e fresamento 3+2. Qual é a vantagem disso? Claro, antes disso, você era obrigado a usar a fresa de topo, mas nesse caso, você acabava criando um estoque atualizado e realista. Agora, com isso à direita, você pode ver aqui que, por estar usando a ferramenta correta para isso, seu estoque exato estará lá, então você pode levar isso em consideração para garantir que o próximo trabalho irá pegar e lidar com essa peça de estoque corretamente.
Além disso, fomos questionados de maneira direta por você, em algumas das nossas reuniões com os nossos revendedores anteriormente. Recebemos esse pedido várias vezes. Vamos adicionar o chanfro às nossas fresas de topo. Você já podia definir as fresas chanfradoras antes, com certeza, mas agora nós simplesmente colocamos esse parâmetro dedicado na página da fresa de topo. Agora você pode colocá-lo lá para realmente ver o material restante, o que é extremamente importante para você finalizar. Além disso, mais tarde, isso também será mostrado na simulação. Então você tem isso lá. Sobre os dispositivos de fixação, você provavelmente já sabe que agora, no ambiente 3D, se você não estiver realmente definindo como um conjunto do SolidWorks ou Inventor, pode puxar a biblioteca de fixação direto do toolkit. Mas no caso de você estar fazendo isso, na verdade você não vê nenhum dispositivo de fixação. Então agora você tem aqui uma opção, ali no canto de qualquer trabalho no SolidCAM, você realmente tem uma opção para ver uma imagem, e essa imagem não é só para pré-visualização, mas você pode realmente usá-la em qualquer um dos níveis e pegar qualquer dado que quiser para os níveis. Olha que legal. Um detalhe aqui, porque isso é STL, não é associativo. Preste atenção que você vai, sabe, clicar nessas geometrias, mas esse campo aqui não vai ficar verde, não vai ser associado. Quer dizer, faz sentido, claro. Certo, e isso é algo que eu gosto muito, tipo, você pode dentro de qualquer ferramenta. E à esquerda eu tenho um exemplo onde preencho todos os dados sobre minhas condições de corte, e agora posso pegar, copiar e simplesmente colar em qualquer outra condição de corte. Perdão, em qualquer outra ferramenta de corte, e não precisa ser só uma. Pode ser várias, é só copiar, colar e tudo entra certinho. Perfeito. Por fim, assim como temos isso provavelmente para as ferramentas de fresamento, onde podemos definir o comprimento externo do suporte, você pode se perguntar como podemos definir o mesmo suporte externo, ou avanço nas ferramentas de torneamento. Então, nunca tivemos isso. Na verdade, fazíamos tudo isso manualmente medindo agora. Então, queríamos acabar com isso. E no nível do suporte, demos a você a possibilidade de criar um ponto de avanço. Então, por padrão, se você não definir nada, será baseado em onde está a sua junta. Mas você tem uma opção muito interessante, que permite definir qual ponto é relevante para você no suporte, que depois pode ser usado para. Você sabe usar o avanço, definir o comprimento do avanço a partir desse ponto. Outra opção é que você pode carregar as configurações do seu kit de ferramentas. Provavelmente já aconteceu com você várias vezes. Você tinha o SolidCAM 2022, instalou o 2024, mas precisa ajustar todas as configurações do seu kit de ferramentas e talvez mover o banco de dados, talvez copiar. Sabe, aí você acaba se perdendo um pouco. Então, essa opção permite que você rapidamente localize onde armazena seus dados e use as configurações do kit de ferramentas para registrar esse caminho. Todas as suas definições serão puxadas como nomes de fabricação e cores de patches. Então, tudo que você tem aqui virá daquela versão. Perfeito. Comprimento do suporte externo. Recurso incrível. Então, finalmente, agora você pode pré-definir esse recurso em qualquer ferramenta, certo? E definir isso no nível do cofre. E agora você só precisa pegar, arrastar e soltar no suporte externo. A ferramenta está configurada exatamente para esse comprimento externo do suporte. Perfeito. Vamos para o próximo. Baseado no editor de modelos. Ok, então provavelmente muitos de vocês já conhecem esse recurso. Você pode fazer isso clicando com o botão direito sobre a peça do componente. Mas nós integramos esse editor de modelos Faceit, esse editor STL do SolidCAM, em um kit de ferramentas. Quer dizer, é por um motivo óbvio, né? Assim, você pode manipular dados STL, conectar, separar ou movê-los para lá e para cá, certo? Isso traz grandes benefícios para você. Mas o que eu gosto é que agora você pode usá-lo de forma independente. Então, qualquer kit de ferramentas pode ser usado de forma independente. Você pode ativar esse editor, tipo pelo menu suspenso ou em um STL específico, e ele será carregado automaticamente. Assim, você pode manipular aqui e usar esse recurso.
Outra coisa, acho que essa é uma das maiores mudanças que fizemos no Toolkit. Claro, os tipos de ferramentas e tal, mas para mim, o que realmente importa é o quão rápido eu consigo encontrar o suporte ou qualquer componente dentro do Toolkit. Quando eu tenho uma biblioteca enorme. Então, quando você tem uma biblioteca muito pesada, seu filtro precisa ser muito bom. Então, um dos primeiros filtros é, na verdade, o próprio nome. Muitos de vocês simplesmente começam a digitar. As primeiras versões do Toolkit não tinham a opção de simplesmente digitar algo e isso aparecer. Isso, sabe, tudo isso está incluído. Mas você realmente tinha que digitar exatamente o nome completo do componente, o que era muito impraticável. Então agora nós introduzimos a busca por substring e não é mais necessário corresponder exatamente o texto. Então você também tem a caixa de seleção para diferenciar maiúsculas e minúsculas ou não, e basta digitar aqui. Eu só digito PF31, não importa o que seja, mas ele vai me mostrar todos os resultados que incluam essa string na busca. Claro, também a interface de importação XML. Agora nós temos a estrutura universal de XML do SolidCAM, então isso nos permite importar qualquer software de terceiros. Também suporta qualquer forma paramétrica 2D STL, inclusive cortadores STL, formato universal. Eu gosto disso. Também pode ter, como você pode ver aqui, um exemplo de múltiplas cores. Pode incluir também a propriedade para avanço e velocidade. Perfeito. Você provavelmente ouviu falar, em 2025, nós introduzimos o WireEDM. Acho que esse é um dos melhores modelos que apresentamos em 2025. Não vou entrar em muitos detalhes, já tivemos um webinar sobre isso. Só vou mencionar aqui que nós suportamos, basicamente, 4 tipos de trabalho. Quando você tem aqui um perfil simples é um trabalho de 2 eixos. Depois, quando você tem um ângulo, então você seleciona o perfil e define um ângulo constante, ou também pode fazer um ângulo variável. E aí temos o quarto eixo com wireframe sólido, e também existe uma opção de macro. É evidente que se você é cliente SolidCAM e já possui a sua própria máquina IDM, você certamente não vai querer abandonar seu CAD favorito, nem seu CAM favorito com esse módulo. Agora, algumas coisas sobre o simulador do SolidCAM. Nós nunca paramos de desenvolver essa ferramenta. O que oferecemos aqui é uma nova funcionalidade para divisão automática do material bruto, muito importante no Millturning e também no Milling, dependendo do tipo de material que você tem e do tipo de aplicação que está realizando agora. Então você tem uma opção que eu acredito que por padrão já vem ativada que permite, quando você faz o corte, então preste atenção nessa imagem aqui, isso não é. Esse era realmente o resultado se você não estivesse usando a opção. E no próximo trabalho você tem, tipo, na parte externa, ou talvez apenas torneamento de face no subfuso. O resultado era assim. E claro, se você ativar essa opção, o material restante será automaticamente removido e a simulação correta será realizada. E isso não é suportado apenas em fresamento e torneamento, mas obviamente também em eletroerosão a fio, wire EDM. Então isso também é suportado lá. Também existem 2 modos adicionais, muito interessantes para análise em wire EDM. Então você pode ver aqui o wireframe e agora temos também precisão de wireframe. A maior diferença está nos furos. Os furos aqui eram apenas uma estrutura simples, mas agora com um ajuste preciso temos muito mais linhas, o que lhe dá muito mais pistas sobre o que se trata. Certo, e pela primeira vez. Vocês provavelmente já devem ter percebido que ele existe, mas ainda está em versão beta. Mesmo assim, acho que vale a pena mostrá-lo, principalmente para vocês. Com as aplicações de fresagem, começamos a oferecer suporte à simulação cinemática, como um pacote para o nosso simulador de química de sólidos, que agora permite carregar toda a sua máquina. Não é necessário nenhum esforço. Não há ajustes posteriores. Se já tivesse o seu, saberia.
Arquivos de simulação de máquina vêm nativos e já pode usá-los. Se não vir essa opção, ela está nas configurações beta no menu do SolidCAM. Está tão bom e continuamos melhorando. E o limite atual? O motivo de ainda chamarmos de beta é porque, por enquanto, só damos suporte às operações de frisagem e ainda não há suporte para a MCO, mas fiquem ligados, isso está chegando. Também quero dar um pequeno spoiler porque isso é muito importante e todo mundo está pedindo. O que está acontecendo com o modo GPU no simulador? Quando vamos poder usar? Na versão 2026 SP0, teremos o modo GPU dentro do simulador do SolidCAM, e não só isso, também no SolidCAM Simulator. Certo, mudanças no torneamento. Fizemos muitas coisas no torneamento. Então, no SuiStype, principalmente, isso foi mais no SuiStype, mas também no MillTurning, como foi solicitado. Além disso, já tínhamos a furação em múltiplas profundidades para fresamento, mas por que não aplicamos a mesma tecnologia no torneamento? Então, aqui está. Então, para cada nível, você pode definir diferentes avanços, rotações, direção de rotação. Também pode controlar o fluido de refrigeração, podendo ligar ou desligar, e isso também será desenvolvido. Também no rocheamento por turbinamento de rosca, começamos a suportar passo variável. Nas versões anteriores, já suportávamos o turbilhonamento de rosca de forma nativa. Isso é, sem dúvida, o método insubstituível no SuiStype. Mas em 2025, com o passo variável, nós realmente concluímos esse trabalho. Agora podemos suportar ambos. Existem dois controles de rosca diferentes. É uma mudança instantânea do passo ou é uma mudança gradual do passo? Então, muito bom, muito necessário, perfeito. Torneamento dinâmico, técnica avançada de usinagem, aumentando a eficiência e flexibilidade. Com certeza, você está inclinando a sua ferramenta agora, e é exatamente por esse motivo que isso se torna tão benéfico. Não. Aqui você pode ver o exemplo feito no plano XZ, certo? Mas aqui eu também posso te mostrar que conseguimos suportar isso também no plano YZ. Então, ele muda dinamicamente o avanço, também o ângulo, suporta o processo de desbaste e acabamento, e possui prevenção automática de colisão entre a ferramenta, a peça e os dispositivos de fixação. Ótimo! Mas uma das mudanças que também adicionamos explicitamente no lançamento do 2025 SP4 é que incluímos a saída X negativa. Então, o caminho da ferramenta aqui, como você pode ver, não precisa estar apenas no X positivo, mas devido à orientação da ferramenta, você também pode usar a saída de X negativo. Outra coisa é que desativamos a orientação da ferramenta dentro do próprio trabalho. Não é necessário que você predefina a orientação da ferramenta no nível do trabalho, pois ela será automaticamente considerada com base nas configurações do kit de ferramentas. Então, você tem a orientação de medição dentro do kit de ferramentas para aquele cortador específico no ponto de corte, e você pode definir a posição do seu eixo B, que será a orientação inicial nesse trabalho. Então, isso é levado automaticamente em consideração. E há um parâmetro adicional que foi adicionado como o ângulo da ferramenta precisão. Além disso, esses são os três últimos slides, como estou dizendo, isso é exclusivo do SP4. A precisão do ângulo da ferramenta por padrão varia de 0,01 a 1. Claro, isso controla qual é a precisão do ângulo. Quanto menor o valor, mais preciso será, especialmente nos cantos, quando você está inclinando o D. Quando está usando a inclinação, é muito necessário. Mas, claro, com um valor menor, o tempo de cálculo vai aumentar. E nada tão dramático assim, mas você vai perceber que, sabe, fica 2 vezes mais lento ou algo assim. Então, é algo para levar em consideração também. No caso do SuiStype, você provavelmente já sabe que, em algumas situações, não temos opção no SuiStype. Máquina, que você precisa entrar dentro do bucha-guia e perde o suporte da bucha-guia. Então, sua barra está perdendo o suporte da bucha-guia. Ela vai pular de um lado para o outro, e há grandes chances de você acabar batendo a sua bucha-guia se não quebrar o canto.
Tipo de máquina que precisa entrar na bucha-guia e perder o suporte da bucha-guia. Portanto, sua barra está perdendo o suporte da bucha-guia. Ela vai pular de um lado para o outro, e há grandes chances de você acabar danificando a bucha-guia se não quebrar o canto. Agora, nós adicionamos esse recurso há algum tempo, mas demos uma grande atualização para ele. Na verdade, criamos duas estratégias. Adicionamos um novo parâmetro que chamamos de extensão. Nós mudamos os valores padrão. E também, quais são essas duas estratégias? Então, uma delas é quando a ferramenta vai desta posição e simplesmente continua fazendo essa geometria aqui e depois sai. Isso depende, na verdade, do seu material bruto. Com base nisso, você vai escolher se vai definir sem extensão ou com extensão. Ou você tem essa estratégia aqui, quando ela sobe e faz isso. Vamos dizer, um ângulo de entrada no material bruto, né? Muito benéfico. E também tem uma opção muito boa quando está estendido. Ele também vai garantir que não haja nenhum vão de material aqui. Nessa quina, nessa borda, o que também vai afetar, sabe, qualquer micromaterial restante aqui. Isso pode até danificar o bucha-guia também. Portanto, ambas as estratégias são realmente boas e agora têm suporte. Além disso, e não mencionado na apresentação do PowerPoint, este recurso, que permite a quebra de material nos cantos, é suportado não apenas no acabamento, mas também no desbaste. Desbaste e acabamento. Além disso, um detalhe bastante interessante implementado no São Paulo 3, que considero fundamental ressaltar para vocês, é que temos agora a possibilidade de realizar, especialmente ao usar o fuso principal ou o fuso auxiliar. Você precisava se preocupar com o ponto de aproximação, mas isso não é mais necessário em 2025, inclusive já no São Paulo 3, pois agora fornecemos automaticamente o ponto de aproximação mais seguro. É aquele da esquerda ou da direita? Vai aparecer automaticamente? Você precisa, é claro, tomar o devido cuidado com a configuração. Então, se você criar uma configuração irrealista, obviamente vamos escolher a opção errada. Isso não é tão bom, mas se escolher o ajuste certo e configurar tudo, funciona perfeitamente. Grandes melhoria. Ok, tenho muito orgulho em dizer isso. Dedicamos uma enorme quantidade de esforço no desenvolvimento e expansão de um recurso, que carinhosamente apelidamos de Turning in Position. Turning in Position é uma funcionalidade que permite. Permitam-me fazer uma breve introdução para todos vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez. Provavelmente já sabe disso. De longe, você consegue definir todos os seus trabalhos de torneamento no Mesh 1 ou Mesh 2, e então fica limitado aos tipos de fusos que pode utilizar. No caso de você ter uma máquina com eixo U, ou se você tem interpolação de torneamento em um ciclo da sua máquina, você vai querer definir as bases da sua ferramenta de torneamento em, digamos, posições diferentes. E, nesse caso, criamos um recurso que chamamos de giro na posição. É mais ou menos como os sistemas de coordenadas de fresamento, mas desta vez você está apenas definindo para torneamento e permite que você defina. Para cada uma dessas, digamos, áreas-alvo cilíndricas, você pode definir uma taxa de resolução do trabalho. Então, vamos dar suporte ao estoque atualizado, à base de ferramenta atualizada. A orientação da ferramenta será correta. Assim, você pode definir o dispositivo de fixação e o envelope do dispositivo será regenerado para cada uma das posições. Ótimo! Agora isso ainda está em versão beta, ok? Mas você já pode começar a usinar sua peça, porém ainda há um motivo para ainda estar em beta. Mas você já pode começar a usar. No momento, só podemos utilizá-lo para a simulação do SolidCAM. Não existe simulação por máquina. Tudo bem. Atualmente, oferecemos suporte apenas ao eixo U integrado, não aos cabeçotes intercambiáveis. E isso é programação apenas com um sistema de cotas flexível. E aqui você pode ver os resultados, como fica no simulador SolidCAM. Mas também aqui tem um recurso muito interessante que implementamos dentro do próprio sistema de cotas, onde você pode definir a usinagem de uma região de interesse. Como você provavelmente sabe, em aplicações Miltour convencionais, normalmente criamos um envelope em um Mac específico, certo?
Mas essas peças são bem grandes e pesadas. E no final das contas, aqui você pode realmente querer usinar apenas nesta área que está vendo aqui. Porque eu preciso, sabe, girar a peça inteira, esperar alguns minutos para gerar um envelope. Quando na verdade podemos fazer isso usando a região de interesse de torneamento, certo? Você pode simplesmente definir o cilindro de interesse e pronto. Vamos atualizar, fornecer para você o envelope do estoque atualizado. Também o alvo e toda a geometria que você selecionar deve estar dentro desse envelope. Se você tiver interesse em saber mais, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Nós forneceremos todos os dados necessários. Melhorias incríveis no Probium 2025 SP4. Adicionamos suporte para ciclos de medição em torres lineares e rotativas. Em outras palavras, agora damos suporte para Miltur e Suistype. Muito necessário, muito importante. E também adicionamos suporte para a definição de sonda multistilo. Ainda estamos trabalhando nisso. Atualmente, está limitado a uma única ponta por trabalho, então você não pode selecionar múltiplos pontos ou múltiplas pontas em um mesmo trabalho. Mas para esses ciclos que temos atualmente, que são ponto único em Z ou face, ou dois pontos em ID ou AD, aqui mostramos apenas esses estilos, mas você pode usar qualquer outro. Na verdade, pode ser selecionado. Estamos levando em consideração a orientação, então agora isso é suportado. É muito louco, né? Também tem opções legais no MCO. Eu gosto dessa possibilidade de a gente poder mover de acordo com o sistema de coordenadas do desvio de trabalho. Isso era realmente necessário. É uma forma mais amigável para o operador de fazer os movimentos na máquina, só para não causar confusão. Antes, você até conseguia fazer um movimento baseado no sistema de coordenadas da peça. Mas sabe como é? O sistema de coordenadas da peça, o próprio Mac. Vamos pegar como exemplo o eixo Z, certo? Ou então o eixo X, especialmente o eixo X, principalmente para o contraponto. Esse eixo não representa de verdade o eixo X da sua máquina. Você pode ter uma torre superior, pode ter uma torre inferior. Então, o que é o Mac? Sobre a orientação do eixo X, consideramos o subsistema da máquina e o sistema de coordenadas. Agora você pode simplesmente dar um duplo clique nesse modo. Você pode ter dois modos, o antigo, de peça, e o de deslocamento de trabalho. Digite o valor como operador e pronto. A pré-orientação dos fusos agora não é mais necessária. Na folha de configuração, boas atualizações. Tudo que você vê na sincronização de canais agora pode ser exportado, então parece que a correspondência é quase perfeita, um para um, no aplicativo. Também podemos capturar uma visualização personalizada para as ferramentas. Abra o visualizador e selecione o suporte e a ferramenta específicos que gostaria de usar. Em determinado ângulo, zoom ou localização, basta orientar a câmera e clicar com o botão direito do mouse na opção Capturar visualização. Você verá a imagem capturada e, uma vez capturada, nada acontece automaticamente. Tudo ocorre nos bastidores. Você só precisa exportar sua folha de setup e ela virá com essa orientação. Outra coisa, como dar suporte a qualquer dado que esteja dentro do kit de ferramentas. Para as ferramentas, por exemplo, adicionamos o fabricante, também temos um número e podemos incluir essas informações na folha de setup. Além disso, para as imagens, também podemos exportar qualquer foto, incluindo as imagens. Mas também toda a estrutura completa pode estar dentro. E não só isso, mas qualquer informação sobre cada um dos componentes dentro daquele conjunto da imagem, sabe? Isso também pode ser exportado. Vamos falar sobre usinagem multi-eixos. Alguns exemplos novamente. Eu mencionei que isso não é uma versão completa do PowerPoint. Você vai receber a versão completa depois deste webinar. Mas eu quero falar sobre esses dois que eu realmente gosto, pessoalmente. Muitas vezes aconteceu comigo, quando eu estava em uma máquina, de eu ter alguns movimentos de retração e reinício. Então, nesses casos, na maioria das vezes, estava tudo certo. Mas agora você tem a opção de influenciar completamente a forma como queremos retrair, quanto queremos retrair. Controlar o lead out e também o avanço interno. Agora você tem a sua opção aqui, retração e retorno.
Além disso, definição de estoque não é mais necessário no Pro, 3D, HSR, HSM, Auto 3 mais 2, usinagem rotativa e usinagem hook eixos. Agora, se não precisa mais definir o estoque nas superfícies, basta selecionar o modelo, atualizar o estoque e pronto. Não precisa mais fazer isso manualmente. Usinagem multi-eixos define os limites de inclinação, sem limites aqui, define os limites. É muito bom, garante que a ferramenta permaneça dentro da área segura. Limitando os filtros, podemos evitar movimentos desnecessários ou possíveis problemas de cinemática da máquina. Agora, também temos a capacidade de definir como a ordenação é feita em um trabalho específico. Podemos escolher onde começar e controlar como queremos iniciar. De cima ou de baixo, você vai ver que os resultados são diferentes e realmente necessários. Começamos a suportar ferramentas de afunilamento e tipo pirulito nas estratégias de parede e piso. Muito importante, te dá mais flexibilidade para usar mais tipos de ferramentas e fazer, sabe, o acabamento. Também o ponto de contato para o uso, quando você for usar as ferramentas barril. Agora temos esses quatro modos, como o automático, que vai, sabe, definir isso automaticamente com base na geometria que você selecionou. Mas você pode forçar ele a usar outros. Veja como você pode utilizar apenas a ponta variável, explorando toda a lateral do barril, e também apenas a ponta em si. Break time igual 0.5s apenas o barril, considerando esse raio que ele possui bem aqui, ou somente a ponta. Assim como temos no HSM, agora também podemos fazer isso nas tecnologias de fresamento rotativo, geodésico e multi-eixos. Agora podemos selecionar. Você pode definir os limites selecionando a superfície, basta clicar na superfície e o limite será criado. Muito fácil, muito legal e conveniente. Veremos agora algumas opções disponíveis de entrada e saída no fresamento rotativo para desbaste. Você pode garantir uma entrada muito mais suave, especialmente através dos contornos abertos. Opção muito interessante. E também quando você faz fresamento rotativo para acabamento, é muito necessário. Isso acontece muitas vezes por aqui. Quando isso acontece, ainda vai restar algum material ou estoque. Sim, e agora você tem a opção de garantir que haja uma sobreposição. Então você pode definir isso em valor, porcentagem do diâmetro da ferramenta ou o próprio raio. Muito bom. Ordem de corte quando você quer fazer fresamento geodésico. Se você quer fazer esse, seria melhor um corte adicional e extra bem no comecinho do trabalho ou somente lá no finalzinho quando tudo já estiver totalmente finalizado. Agora suportamos a fresa de topo no início do lâmina múltipla. Antes, usávamos a fresa de topo arredondada e atemperada. Por muitos anos, a fresa de topo foi uma das ferramentas mais pedidas e requisitadas. Por que não usinagem de lâmina múltipla? Agora finalmente você tem, está lá. Agora, deixe-me apresentar algo completamente novo para vocês. Solid Cancore. O que é isso? Você já ouviu falar disso antes? Não. Esta é reconhecida como a melhor e mais eficiente solução de pacote SolidCAM de entrada disponível no mercado atual. Portanto, trata-se de uma opção extremamente interessante e vantajosa para você. O pacote inclui apenas a peça do SolidWorks e oferece uma trajetória completa e um caminho direto para o upgrade para todas as funcionalidades do sistema SolidCAM. Vou falar mais sobre isso. Portanto, inclui fresagem 2,5D, fresagem 3D, selagem de sintaxe de 4 e 5 eixos, além de HSS e HSM, mas, obviamente, de forma limitada. É o produto mais barato do nosso portfólio. E isso inclui o perfil da face, furação de cavidades, fresamento de roscas e gravação a partir de 2,5D. Tudo o que você precisa. Cortes paralelos, HSS, HSM, todas essas tecnologias, com as limitações de recursos como o reconhecimento completo do assistente, modelos e processo de usinagem. Então, o HSM, claro, nessa faixa de ângulo de redução adaptativa, não inclui todos esses recursos. E claro, por favor, prestem atenção, é HSM, não o HSM do Pro 3. Isso não está incluído. Então, como eu disse,
vem apenas com a parte do SolidWorks. Muito bom, extremamente ótimo para iniciantes. Se você está pensando, por exemplo, em dar os seus primeiros passos, sabe, talvez esteja começando a montar sua própria oficina mecânica, certo? Então, se você quiser e se tiver muito desejo de crescer, logo vai querer começar a trabalhar com 5 eixos simultâneos. Talvez comprando algum torno Swiss type, você vai querer escolher a solução certa. Então, se você quiser fazer isso, este é um pacote inicial perfeito de entrada para você. Porque quando você tem o Core, sempre que definir qualquer um dos seus projetos dentro do Core, você pode facilmente migrar nativamente para um SolidCAM completo com qualquer um dos modelos que o SolidCAM oferece, inclusive com o tradicional e-machining. Qualquer tecnologia de fresamento, 3 eixos e 5 eixos, filtros de fresamento com fio tipo EDM. Chatbot do SolidCAM, também temos, sabe, melhorias e mudanças por aqui. Você provavelmente já ouviu falar do chatbot. Eu uso ele diariamente, me ajuda muito. Ele é muito especializado, sabe, em SolidCAM. Você pode usar, pode simplesmente acessar, pode perguntar qualquer coisa sobre o SolidCAM. Eu gosto muito, muito mesmo. Ele também vai pesquisar meticulosamente break-time igual 0.5s dentro de toda a biblioteca do SolidCAM. Ele encontrou esses recursos. Ele também vai te sugerir os PDFs, além do webinar onde falamos explicitamente sobre aquilo que você realmente perguntou. Você pode perguntar para ele sobre velocidades e avanços, tudo relacionado. Então, o que é isso? Ele te oferece um assistente virtual completo. Basicamente, para os usuários do SolidCAM, o suporte é 24 horas, integrado, projetado para realmente dar suporte técnico à equipe de vendas, revendedores e clientes. Sabe, tem uma coisa que eu quero mencionar, claro, é isso. Ele reduz o tempo de resposta de horas para segundos. Com certeza, todos os benefícios da IA. Hoje em dia, a gente sente isso muito, muito mesmo no nosso dia a dia. Mas o que eu gosto disso é que, sabe, na interface do chat, você tem o botão de curtir e o de não curtir. Sabe, ainda é sempre assim. Você pode fazer uma pergunta sobre a qual talvez eh, o chatbot, na verdade, não tenha um bom retorno. Às vezes acontece quando você pergunta algo muito, muito específico. Você pode realmente apertar o botão de não curtir. Nos preocupe, esse botão de não curtir nos dá um sinal de que podemos melhorar essa resposta e, eventualmente, vamos aprimorá-la. Então, todos esses likes e dislikes não estão ali à toa, mas fiquem à vontade para usar porque nós vamos. Estamos constantemente trabalhando em melhorias por aqui. Agora, aquela questão específica que talvez seu colega não saiba, mas o chatbot provavelmente sabe. Se algum dia encontrarmos algo, acontece com muita frequência no canal de suporte de termos um problema específico em algum dos modelos ou uma dúvida muito específica. E aí vamos colocar esse conhecimento lá dentro. Então, o que eu quero mencionar aqui é que, na atualização de 2025, diferente de antes, agora você não precisa mais sair do ambiente do SolidCAM. Você só precisa ir até o painel de tarefas, fazer login lá, e não está saindo de lugar nenhum. Então fica assim, como você pode ver aqui, e pronto. Você pode simplesmente escrever, mandar qualquer mensagem para ele, tá ali. Perfeita. Eu gostei muito dessa aqui. Assim, você pode focar, sabe, no seu melhor CAD e aproveitar. E sobre o Khan Assist, eu acho que um dos destaques deste webinar é o Khan Assist. Que é isso, eu vou falar agora de forma geral, ok? Os pontos mais importantes da integração do Khan Assist. Então, definitivamente, ele está integrado dentro do Solid que fornece um assistente de inteligência artificial para a geração de operações e estratégias, certo? Todas as suas ferramentas que estão no kit de ferramentas da peça serão levadas em consideração e reconhecidas. Vamos usar as ferramentas, também vamos utilizá-las de acordo com a área que precisa ser usinada.
Também vai usar as ferramentas menores para usinar os cantos pequenos. Todos os setup que você criou para a sua peça no Solid são automaticamente reconhecidos e utilizados no CAN Assist. Leva automaticamente em consideração o desvio do dispositivo de fixação, que é extremamente importante. E o mais importante que você precisa saber é que os clientes da SolidCAM devem ter executado o CAN Assist, fresamento 2D e meio, usinagem 3D HSS e Pro 3 HSN. Pois bem, nós teremos um webinar totalmente dedicado ao CAN Assist em Break Time igual 0.5S logo nas próximas semanas. Fiquem atentos. É importante que você veja mais sobre essa integração, sabe, naquele webinar, porque vamos analisar todos os exemplos, todas as questões, sabe, especificamente ali. Aqui estou apenas listando os pontos principais, mas é importante saber o que é necessário para que você tenha e execute o CAN Assist. Portanto, é importante ter o bit de segurança do SolidCAM. A licença é necessária tanto para o SolidCAM quanto para o sistema Cloud NC Cover. A melhor maneira é comprá-la de um revendedor local para obter o melhor suporte. E, por fim, para este webinar, quero deixar apenas este último slide explicando o que somos, por que esta é a melhor versão e por que você precisa dela. Então, para todos vocês que não têm esta versão, quero disponibilizar um link especial. Vale ressaltar que o SolidCAM é hoje o melhor CAM que todo fabricante de CNC precisa. Possui e oferece também a estrutura sólida de gerenciamento que qualquer um de vocês precisa. Como podem ver, estamos acompanhando de perto todas as tendências em EA. Estamos empenhados em integrar as melhores tecnologias que possam lhe proporcionar uma assistência incrível por meio da IA. Além disso, oferecemos o melhor suporte técnico e de pós-processamento para qualquer máquina CNC. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao CEO da SolidCAM, Emil. Break time igual 0.5S, você está nos ouvindo? Sim, sim. Tudo bem. Ok, então você assistiu a este webinar incrível do Daniel. Ele realmente conhece cada detalhe do sistema e, como vice-presidente de desenvolvimento de produto, está envolvido para mantê-lo sempre no mais alto nível. Mas no fim das contas, o nosso grande desejo é que isso chegue logo aos nossos clientes, porque queremos que eles possam tirar o máximo proveito de todas essas novas tecnologias. Vocês viram aqui nesta versão específica. Esta versão passou por todo um longo processo, do SP0 ao SP4, com diversas evoluções e melhorias significativas de um Service Pack para o outro. E eu diria que, agora, esta versão finalmente alcançou o patamar mais elevado de excelência. Muito obrigado! Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana.